Fala galera, sejam muito bem-vindos ao AMcast, podcast direcionado para médicos e estudantes de medicina. Hoje estou aqui com presenças ilustres da Thaisa e do Daniel. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eles vieram para a gente conversar um pouquinho sobre a defesa do médico, quais são os direitos que esses médicos têm e como utilizar esses direitos, já que normalmente o governo e os hospitais têm negado para eles. Muito obrigado, Daniel, pela sua presença. Eu que agradeço, Cid. Muito obrigado, Thaís, também pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer participar. Bacana. Iniciando aqui, queria conversar um pouquinho com a Thaisa. A Thaisa faz um brilhante trabalho na questão do FIES-MED para os médicos. E tem algo que aconteceu com os médicos em 2020, 2021, que foi a pandemia. Então, os médicos não tiveram como correr, né? Tiveram que aceitar a guerra, foram para frente, lutaram contra a pandemia. E, por terem trabalhado na pandemia, o governo criou uma lei muito bonita. Seria que a cada mês trabalhado na linha de frente da Covid, o médico teria 1% de desconto no seu FIES, no seu saldo devedor. E aí esses médicos trabalharam, não só pelo desconto, mas sim pelo seu desejo de ajudar. E a pandemia não acabou até hoje, mas acabou o estado de calamidade pública. Trabalhando lá 24 meses durante a pandemia. E quando ele foi fazer o pedido no FIES-MED do abatimento do FIES, o FIES-MED negou ou não respondeu. Como que tem sido essa situação aí, Thaís? O que tem acontecido? Exatamente. O governo criou uma lei justamente para incentivar os médicos a atuarem naquele momento tão difícil que foi a pandemia. Na época ninguém sabia o que era, a dimensão que era. E principalmente benefício para quem tem FIES, esse desconto de 1% ao mês. E aí a lei diz que o médico tem direito a esse desconto de 1% durante o período da emergência sanitária. E que tem que fazer o pedido ali. Existe um canal criado para fazer esse pedido administrativamente, que é o FIES-MED. Porém, os médicos começaram a fazer esse pedido e se depararam com negativas ou com falta de resposta. O que acontece? O médico, ele tenta fazer o pedido, ou aparece já um erro impedindo prosseguir, ou ainda eles argumentam que o abatimento devido seria só o período de 2020, né? O ano de 2020 ali, que foi março de 2020 a dezembro de 2020, que foi o período de calamidade pública. E sabemos que a pandemia não acabou em 2020, em 2021 teve um pico, né? Uma onda, acho que é ainda mais grave, né? grave do que 2020 em si. E a emergência sanitária em nível nacional, ela durou até abril de 2022. Então, e a lei, no texto da lei, ela fala em emergência sanitária. Então, por isso que a gente entende, né? Nós, como advogados, a gente entende que o médico tem direito a esse desconto de 1% desde março de 2020 até abril de 2022, completando ali 25 meses, e não apenas 2020, como o governo tenta, ele dá a lei ali, ele cria uma lei, um benefício, só que ao mesmo tempo ele restringe. A lei não ficou clara, porque foi criada lá em 2020 e quando foi criada, imaginou-se que a pandemia não ia se estender por tanto tempo. Então eles limitaram ali até 2020, dezembro de 2020. Mas não ocorreu isso. E prorrogou-se a pandemia. Logo, se prorrogou a pandemia, prorroga-se também os benefícios. Então é isso que deve ser discutido no judiciário. Mas até mesmo as pessoas que trabalharam só 2020, vamos colocar como exemplo, esses também não têm conseguido no pedido administrativo. Não então, tem conseguido. Então não adianta ficar passando pano pro governo que a gente está pedindo alguma coisa, se eles nem o que eles falam que é devido, eles estão entregando pros médicos. Eles não estão entregando por quê? Além dessa limitação, só 2020, que eles dizem que é o devido, eles ainda alegam que falta uma regulamentação da lei, né? Então, foi criada a lei e ela fala
que o abatimento será feito conforme regulamento. Esse regulamento está para sair desde 2020. A gente já está em 2024. Até hoje não saiu e não tem previsão nenhuma. A gente não escuta falar de regulamento nenhum. Então, até quando os profissionais de saúde vão ficar aguardando um regulamento para ter esse benefício? Pois é. E não é só esse caso. Já antes mesmo do abatimento do FIES Covid acontecer, existe o abatimento ESF para quem trabalhou em locais de difícil acesso. Então, mesmo antes, quem teve o direito, quem trabalhou bonitinho, certinho, foi lá e foi fazer o pedido, também não tem conseguido. Sim. Então, é muito bonito, eu falo, né, Daniel? O governo vai lá, cria uma lei, comemoram-se, postam no Instagram dos nossos políticos de que conseguiu o benefício, mas na hora de acionar, de fazer valer de verdade na prática, não existe. Na prática não consegue. O abatimento ESF da mesma forma, é o mesmo canal, o FIES-MED, que o médico pode entrar lá, fazer a solicitação, só que não sai, dá erro, ou fica lá aguardando, não sabe-se quanto tempo, e às vezes a pessoa quer uma suspensão das parcelas, porque o abatimento, quem trabalha na estratégia de saúde da família também tem direito à suspensão do pagamento das parcelas. Então, às vezes a pessoa precisa dessa suspensão e fica lá o pedido pendente, sem resposta nenhuma. Legal. Daniel, como que funciona esse abatimento do FIES Covid aí? Quem que tem direito? Como que é feito o cálculo? Vamos pensar, ele trabalhou durante a pandemia, trabalhou durante 25 meses, entrou no site do FIES-MED, se deparou com um erro ou não recebeu nenhuma resposta. Como que funcionaria isso? Então, essa é mais uma questão que a gente trata no escritório, né, de uma norma que ficou em lacunas, né? Hoje ela trata de um direito, né? Ela foi criada para beneficiar o médico. De uma certa forma, ele arriscou a sua vida durante a pandemia porque era uma doença desconhecida, né? Trouxe uma grande melhoria para a sociedade, né? Ele salvou vidas. E ele tem essa condição de entrar no portal e fazer o direto pedido. Esse portal não funciona, como a doutora Thais acabou de explanar para nós. O que diz a própria condição para que ele tenha o direito ao abatimento. Então, a gente trata esse período de março de 2020 a abril de 2022, né, porque a gente entende que esse período inteiro é um período de calamidade pública. É um período de pandemia na visão, né, da maioria até do judiciário hoje já entende nesse sentido. Isso posto, ele tem direito aos 25 meses de abatimento. Isso a gente entende, a própria lei diz que é 1% ao mês trabalhado. Se o médico trabalhou 6 meses, que é o período mínimo para ele poder ter o benefício, ele já começa a ter 6% de abatimento no saldo devedor atual dele. Exemplo, eu sou médico, atuei no período de pandemia e tenho R$500 mil de saldo devedor do meu FIES. Se eu atuei 6 meses, eu tenho direito a ter 6% do meu saldo devedor abatido. Ele pode, então, iniciar esse pedido lá pelo site. Provavelmente ele não vai conseguir. E aí entra a possibilidade, então, de buscar na via judicial. Esse pedido na via judicial, ele tem um tempo médio de 9 até 12 meses. Ao final, ele vai ter uma sentença que pode ser procedente ou não. E cabe ao médico, então, buscar até um recurso, algo nesse sentido, para comprovar esse período que não está tão claro na visão de alguns magistrados, né? E, por exemplo, o magistrado concede menos período. Ele pode buscar um recurso para poder realmente usar todo o período, que é entendido por uma parcela já do judiciário como período pandêmico, e equiparar essas decisões e trazer para ele esse benefício maior de até 25 meses. Ou ele pode, então, entrar com um pedido de complementação, né, de valores que ele entende ali que foi menores. Então, funciona da seguinte forma, né? Ele faz o pedido. Não tendo esse pedido aceito, ele pode judicializar isso através do advogado de confiança, né? O advogado vai fazer lá para ele todo o processo e, ao término do processo, ele pode ter, sim, uma decisão como farta jurisprudência já tem atendido aí o abatimento dele no caso do Covid. Legal. E é um valor significativo, né? Porque até o G1, ele fez uma matéria dizendo que uma médica de Maringá, um juiz de primeiro grau de Maringá, deu uma sentença de uma médica que trabalhou durante 24 meses ou 25 meses na linha de frente da Covid. Ela tinha um saldo devedor ali de R$400 mil em média e ela teve um desconto de R$100 mil. Inclusive, essa notícia aí, essa médica de Maringá, ela
é cliente nossa. Alô, G1, ajuda a gente aí, coloca o nome do advogado, né? Não precisa colocar o nome de outro advogado, vocês acreditam? Colocaram um outro advogado de Curitiba para falar em um vídeo e não nos convidaram, né? Mas tudo bem, a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui. Mas é um valor significativo que não dá para deixar para trás. Os médicos, pô, imagina, 100 mil reais, o quanto não ajuda. Porque o valor da parcela, qual que é o valor de parcela média ali hoje, vocês conversam com os médicos? Em média, 3 mil a 5 mil. 3 mil a 5 mil reais. Então, a gente, talvez, se você não é médico, você vai pensar, pô, mas o médico ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Pode ser que alguns especialistas ganhem isso, mas hoje não é tanto a realidade. Inclusive, até poderíamos falar sobre a questão da carência estendida, porque tem alguns residentes médicos que ganham menos do que o valor da própria parcela. Então a parcela dele está lá em 4 mil reais e ele está recebendo um benefício do governo de 4 mil, só que tem alguns descontos. Como que funciona isso? Como que essa pessoa, esse residente médico vai sobreviver? Existe algum remédio para resolver isso, doutora Thaís? Então, isso é o que a gente mais escuta todos os dias, né? A dificuldade dos médicos de pagar o FIES. Realmente são parcelas bem altas. E com relação à carência estendida, né, que você falou, o governo também criou uma lei, né, trazendo um benefício para o médico residente. Porque a bolsa da residência hoje é 4.100, fora os descontos, né? Então cai ali para 3 e pouquinho. E uma parcela do FIES é 3, 4 mil reais. Então, basicamente, não dá para sustentar. Porque o residente médico, ele trabalha todos os dias praticamente. Ele tem um dia de folga, só que ele trabalha muito. Às vezes nem essa folga ele tem, se ele for R1. Então, não há uma possibilidade dele dar um plantão para conciliar isso. Se bem que eles dão plantões, mas aí você pensa, imagina a situação, né? O cara tá cansado na residência, dando plantão, e como que não fica a nossa saúde? Sim, exatamente. É o que a gente mais escuta também. Não tô conseguindo dar plantão por fora, a residência tá muito puxada e não tô conseguindo pagar o FIES. Então, tem o benefício da carência estendida, que é a possibilidade de suspender as parcelas do FIES até o término da residência. Porém, também tem uma restrição que só são quem tem o direito é quem faz a residência em uma das 19 especialidades definidas como prioritárias para o SUS. Certo. Então, tem uma lista de 19 especialidades que elas são consideradas prioritárias e só teria o direito à carência estendida quem está cursando em uma dessas residências. A gente considera injusto, né, só algumas residências terem esse direito, porque é a mesma situação. Às vezes a pessoa está fazendo uma residência que não é considerada prioritária, mas ela também tem a dificuldade da parcela, né? Ela também está ganhando o mesmo valor e tem o mesmo despesa da parcela do FIES. Dermato, otorrino, oftalmo, não são consideradas pro governo como prioridade, mas ainda tem a questão da residência de infectologia, que a gente viu que foi o mais prioritário possível nessa pandemia, né? Mas dá uma continuidade. É uma sacanagem. Sim. Essa questão acredito que todo residente médico deveria ter a possibilidade de suspender as parcelas do FIES automaticamente. Entrou na residência, deveria ser automático. Não teria que fazer um pedido. Até estamos conversando com um deputado de Brasília para tentar melhorar essa lei, renovar essa lei. Exatamente. Essa lista das 19 especialidades, ela é de 2010. Então, ela está muito defasada. Hoje, talvez já tenha especialidades prioritárias e que não estão nessa lista. Com certeza. Inclusive, vai se tornar prioritária porque eu já vi alguns estudantes de medicina que conversam com a gente, eles até dizem, olha, eu não vou entrar na residência de dermato, que era meu sonho, porque eu não vou ter condições de pagar, de me manter, de subsistir durante a residência. Mas acho que tem até uma outra situação ali, né, doutora Thaisa, só Thaisa, tá? Que se a pessoa está em uma das especialidades, mesmo assim ela não tem conseguido por alguns outros motivos. Como que seria isso? Então, temos o mesmo problema do FIES médio, o sistema lá para fazer o pedido, o mesmo sistema de erro, o mesmo problema de erro, o mesmo problema de demora. E ainda tem uma outra que
eles não aceitam contratos que estejam na fase de amortização. Então, para eles, né, para o governo ali, tem que sair da faculdade, tá naquele prazo contratual ali de carência de 18 meses e aí ingressar numa residência, para poder ter esse benefício. Mas às vezes a realidade não é essa, né? Às vezes a pessoa sai da faculdade, ela precisa trabalhar, fazer plantão, ou não consegue passar numa Sim. residência, porque é concorrido, é difícil, e não consegue entrar numa residência dentro desse prazo de 18 meses da carência contratual. E aí acaba entrando depois, por opção também. E aí, se você está no prazo de amortização do seu contrato, você já não teria direito. Isso na via administrativa. Judicialmente, isso a gente não tem tido problema, porque a lei ela não especifica qual prazo tem que estar, se tem que estar na carência ou na amortização, ela não fala nada sobre isso, então não tem problema nenhum. Se o residente já começou a pagar o FIES, ele tem o mesmo direito de quem ainda não começou a pagar. Exatamente. É aquela questão, novamente falando, né? O governo vai lá, cria uma lei muito linda, só que deixa de contemplar o que deveria ser. O Daniel, a gente tem conversado muito sobre uma nova forma desses residentes médicos conseguirem suspender as parcelas do FIES. Não só os residentes, outros médicos também. Acredito que seria aquele questão de quem trabalhou na Covid ou quem trabalhou em ISF teria essa... Poderia explicar para a gente como que funciona isso? Perfeito. Primeiro passo, uma primeira opção é o abatimento ISF. A gente vai falar ainda, a gente não falou ainda, né? A gente falou já de abatimentos, mas vamos dar mais uma pincelada no abatimento ISF. Então, o médico que tenha trabalhado na estratégia de saúde da família durante um período, né, no mínimo de 12 meses, ele já começa a ter uma possibilidade de abater o saldo devedor e suspender as parcelas do FIES. Então, por mais que ele não seja residente médico, já nasce aí para ele um direito, lógico que com as mesmas complicações do nosso portal lá, né? Mas assim, já tem um direito garantido em lei de, se enquadrado dentro dos requisitos, de suspender as parcelas do seu FIES, né? E além disso, ter o abatimento automático de 1% durante o período que ele continue em ISF. Além disso, a gente buscou uma forma, entendendo de garantir ao médico mesmo, né? Dizendo, principalmente ao médico residente ou médico mesmo que não está em residência médica, né? O médico está atuando e tenha trabalhado no Covid. Nós entendemos que o Covid foi uma calamidade que atendeu muitas famílias, muitos entes queridos perderam, né? Foram perdidos, na verdade. E aí quem estava na linha de frente realmente era o médico. Então o médico estava na linha de frente, ele não detinha todos os conhecimentos da doença, porque era algo muito novo, e ele se desdobrou para poder salvar vidas. Pensando nisso, né, a gente foi avaliar a portaria do FIES, que concede o abatimento do FIES pelo trabalho no Covid. Nós entendemos que há uma possibilidade muito grande, e aí a gente já tem decisões procedentes nesse sentido, de que o médico que trabalhou no Covid, ele pode suspender as suas parcelas também do FIES. Exemplo, eu sou médico que trabalhei lá no período de março de 2020 até abril de 2022. Necessariamente eu não fiz uma ação judicial nesse sentido. Mas o meu CNES me ampara nisso. Ou eu consigo uma declaração do local onde eu trabalhei, que é superveniente, não é necessariamente obrigatória. Mas o meu CNES me garante isso. O meu CNES diz para mim lá, o meu registro como médico me diz que eu trabalhei nesse local. E esse local estava contemplado lá, né, nos registros mensais, estavam contemplados no período da pandemia. Eu posso, então, né, tentar buscar isso de uma forma ainda judicial, né? Nós não temos essa possibilidade hoje de forma administrativa ainda, pelo governo, né? O governo não abriu essa possibilidade, de uma forma judicial de suspender o meu FIES por esse período que eu trabalhei no Covid. Esse direito, ele é futuro, né? Faz parte de um princípio do passado, onde eu trabalhei, mas ele pode ser aplicado agora na realidade do dia a dia. Eu tenho trabalhado de março de 2020 a abril de 2022, eu não entrei com abatimento. Eu não movimentei nada, mas eu trabalhei. Mas estou passando por uma dificuldade muito grande na minha residência médica. Eu estou entendendo que eu não estou conseguindo arcar com as minhas custas. Eu estou cansado, trabalhando diariamente, não consigo dar mais plantões. Como que eu faço, então, para deixar de pagar isso? Sem ter alguma onerosidade, riscos, ou até uma inscrição do seu nome lá junto ao banco, né? Para você não ficar inadimplente. Então, você pode entrar com uma ação judicial pedindo a suspensão dessas parcelas pelo período que você trabalhou no Covid. E isso, como já te disse, já temos decisões procedentes, das quais você vai ficar durante esse período de tempo
né, futuro sem precisar pagar o seu FIES. Aí você pode usar esse dinheiro para poder, de uma certa forma, arcar com as custas do seu dia a dia e também aplicar, enfim, o médico pode usar da forma que ele entender melhor para ele. Então, essa é mais uma possibilidade muito boa que está se desenhando aí, bem lucrativa para o médico. Legal. Então, o médico ou o residente médico que atuou na linha de frente da Covid ali entre março de 2020 a abril de 2022, ele tem a possibilidade de suspender as parcelas agora, em 2024. Agora, em 2024. Se ele não teve essas parcelas suspensas naquela época da Covid, acredito que 100% dos médicos não tiveram. Então, hoje, se ele entrar com uma ação judicial e o juiz deferir esse pedido, ele consegue suspender durante 24 meses. Independente de... Só um detalhe, eu trouxe isso. Independente de se ele tenha sido trabalhado na estratégia de saúde da família ou não. Não Sim. há requisitos. O requisito maior e o que a gente leva para a apreciação do judiciário é que eu trabalhei na linha de frente do combate do Covid. Bacana. Ou na Covid ou no ASF. Ou na dois. ASF. Ele tem o direito de abatimento, ele tem o direito de suspender. Se não foi suspenso lá atrás, pode ser feito agora. Não, é excelente, porque é complicado. Então, a pessoa que está pensando em entrar ali agora em dermato, oftalmo, otorrino, outras especialidades que não são prioritárias, já saber disso, né? Que, trabalhei na Covid, eu vou ter uma chance ali de suspender. Inclusive, esses pedidos dessa ação a gente pede em caráter liminar mesmo, porque a gente entende que é uma necessidade urgente do médico. É super urgente, né? Vai demorar 2 anos para sair uma decisão. Então, ele tem uma decisão aí bem já mais saiu da rápida residência. aí do judiciário, Claro. para poder entender essa viabilidade ou não da ação. Bacana, bacana. São vários benefícios que os médicos têm que o governo não entrega da forma que deveria. O lado bom é que existem advogados competentes para resolver essas situações. Então, buscar advogados especialistas no direito médico, na vida do médico, é muito interessante para resolver essas situações. Ô, Thaís, você comentou sobre o abatimento ESF, que não são muitos médicos que atuam em locais de difícil acesso, mas esses que atuam não conseguem o benefício também. Quem tem direito? Como que funciona esse benefício? Então, o abatimento ESF é para o médico que faz parte ali da equipe de estratégia de saúde da família. Ele tem que cumprir ali alguns requisitos, como 40 horas semanais, ter um ano ininterrupto para poder pedir o abatimento, mas esse 1 ano, né, esses 12 meses, ele é computado e tem que atuar em cidades prioritárias. Tem uma lista do Ministério da Saúde de cidades consideradas prioritárias. É uma lista bem grande, mas também, fora isso, se não tiver na lista, ainda existe uma possibilidade. Que se o local que você trabalha, o UBS, o postinho, atenda ali, esteja localizado em setor censitário, que atenda os 20% mais pobres do município, então também tem essa possibilidade, né? Não precisa só estar na lista, também tem essa possibilidade. E aí, né, sendo esse caso, teria que ter uma declaração do gestor do município atestando isso, que a UBS atende ali, atua em setor carente. E aí, o abatimento é 1% ao mês também, enquanto fizer parte da estratégia de saúde da família. Pode chegar ali até quitar o FIES, porque se você trabalhar 10 anos preenchendo esses requisitos, você tem direito a abatendo a 1% ao mês e ainda também tem direito à suspensão das parcelas. Então, enquanto você atuar, você tem direito à suspensão e, no caso ali, se já atuou e hoje saiu, também tem direito a suspender daqui para frente, né? É muito legal isso, né? Porque o médico que tem um FIES ali, um saldo devedor de R$600 mil, ele tem a possibilidade de trabalhar numa SF, trabalhar durante os 10 anos ali, ou até menos que 10 anos, né, 100 meses, e ele vai deixar de pagar, ele não vai precisar pagar nenhuma parcela desse FIES, e vai ter descontado 1% a cada mês. Isso. Então, completando esses 100 meses, ele vai estar com o seu FIES quitado. Uhum. Então, é uma excelente estratégia, porque nesses locais de UBS ainda são locais de difícil acesso, ainda são UBS que pagam mais. Obviamente que
Não vai ser fácil ficar longe da família, ficar longe do conforto de uma cidade grande, mas é uma ótima estratégia. Porque imagina se você ficar durante 100 meses, esse dinheiro do FIES, você investir esses R$ 4.000 todos os meses, pô, Com certeza. já é um pé de meia muito grande, né? Falando sobre médicos ainda, existe uma ação que é muito comentada entre os residentes, que é a do auxílio moradia. Então, o médico já ouviu falar, então o tempo todo acho que ele está sendo bombardeado de informações no seu próprio Instagram de que ele tem direito a um auxílio moradia. Quem de vocês dois gostaria de falar sobre isso aí? Eu acho que eu posso iniciar, Thaís, a complemento. Fica Legal. tudo certo, né, Thaís? Então, o auxílio moradia, ele é uma questão de que o médico, além de estudar, de ter sua especialização lá dentro da instituição que acolheu para isso, no caso não foi de graça, ele teve que fazer suas provas de residência médica e conseguir tudo isso, é uma meritocracia nisso. Então ele está lá se especializando, ele não só estuda, ele precisa ter a sua moradia. O que é a moradia? Moradia é o seu lar, é o seu local de descanso, onde ele tem o seu tempo para poder pensar na sua vida, poder relaxar e também ficar ali só com ele mesmo, para ele dormir, enfim, para ele ter a vida dele particular. Algumas instituições de ensino não fornecem esse tipo de questão, né? Alguns locais onde ele faz a residência médica não lhe dão esse direito à moradia. Então, o que diz a lei é que tem que ser paga uma pecúnia no entendimento pacificado já de 30% sobre o valor recebido da bolsa. As instituições não pagam. Cabe ao médico, então, né, ele se vê refém dessa situação, onde ele tem que arcar com os custos dele, né, o seu soldo, o seu recebimento, tem que ser usado para que ele faça isso, sendo que é um direito dele, e resguardado por lei, de ter esse 30%, que é um reconhecimento já um reconhecimento dos juízes, um reconhecimento já que já está estipulado, já bem garantido. Então, é uma jurisprudência bem favorável de 30% sobre os valores recebidos em bolsa. Isso. Só um adendo é que a lei ela traz alguns benefícios para o residente médico, né? Alguns direitos, e ela fala que ele tem direito ao alojamento, alimentação e moradia. Muitos hospitais ou locais instituições Não tem problema, não. Muitos locais... instituições locais dão ruim. Muitas instituições que... Não tem problema. Você quer dizer ali, então, que o local, o hospital, eles não fornecem a moradia? O que acontece? Eles tentam enganar o alojamento com a moradia. Ah, tá, entendi. O alojamento, ele é aquele destinado dentro do hospital para descanso durante plantões. Perfeito. E a moradia é fora, né? É realmente um local para morar. Então, o que a gente mais vê, assim, nas ações, é que os hospitais vêm com essa defesa de que no hospital tem o quarto ali com não sei quantas camas, não sei quantos banheiros, mas não é isso, né? Tem o direito ao alojamento, que é dentro do hospital, e a moradia, que é fora. O mínimo que o hospital tem que oferecer é um local para o médico fazer o seu descanso periódico durante um plantão, a alimentação fornecida no momento que ele estiver de plantão, só que a moradia nada se confunde com esse alojamento. E é muito legal essa questão do auxílio moradia, porque se ele trabalhou ali durante 36 meses nessa residência, ele teria um valor, eu estou colocando um valor bem médio aqui, de R$ 1.000 por mês de auxílio moradia deveria ser pago para ele. Então é uma ação, querendo ou não, uma indenização que ele acaba recebendo depois de R$ 36 mil, corrigido vai para R$ 42 mil. Então, se você é residente médico, saiba que você tem esse direito e você deve buscar esse amparo na lei. Porque, novamente, é muita sacanagem que tem acontecido, né? Com os residentes. Ele entra na residência e não consegue carência. Aí ele deveria receber o auxílio moradia e não pagam. O R1 ali, ele deveria trabalhar só 60 horas semanais, só que a gente sabe que o R2 e o R3 dão aquela explorada. Mas depois você vai acaba explorando seu R1. Mas é muito complicado, porque a gente tem recebido muita pedido de desistência, né? De residência. Então, os residentes estão ficando muito ansiosos nessa situação, está muito complicado. Então,
O quanto antes eles buscarem esse amparo judicial com advogados especialistas, mais folgados talvez eles fiquem para fazer essa Eles residência. conseguem fazer a residência mais tranquilo, né? E a gente precisa. Às vezes tem uns haters, né, no nosso Instagram, falando assim, pô, mas o médico só quer regalia, o médico só quer não sei o quê, o médico só... Cara, mas, pô, quem que tá cuidando de você, meu irmão? O médico tem que estar bem, ele não pode estar ansioso, ele tem que estar tranquilo, ele tem que estar descansado, não pode estar com problemas financeiros para poder te dar um bom atendimento. Você vai querer... Eu não vou querer ser atendido por um médico que tá cheio de problemas. Médico cansado, tá tendo que fazer plantão 24 horas. Pagando 100% do FIES, não recebendo. Cara, e assim, se não fosse, eu sempre falo, a gente não está inventando a roda. Nós não estamos criando leis. Não. Se a gente estivesse criando alguma coisa, beleza. Mas não, é um direito dele. É um direito adquirido, tá tudo certo. Só que Não é cumprido. não é cumprido. É. Então, fica essa deixa aí para nossos políticos aí. Não tem questão de política A, B. Isso aí já vem de anos e anos. Não sei quando que será resolvido. Falando sobre um pouco dos estudantes de medicina. Depois nós voltamos para os médicos aqui. Mas só para dar uma variada para os estudantes de medicina que eu sei que estão nos assistindo. Quais benefícios eles poderiam ter? Vamos pensar, Daniel, um estudante de medicina que o sonho dele é ser médico, ou ele ainda nem é estudante, mas está querendo passar numa prova, só que ele não tem condições financeiras. A gente sabe que 15 mil reais uma faculdade hoje de medicina. Que benefício que ele poderia ter de conseguir o FIES? Eu sei que também esses estudantes estão sendo bombardeados nas redes sociais sobre tem bastante gente falando. como que funciona isso. Vamos lá, então, quando eu era jovem, já faz algum tempo, muitos meus amigos tinham um sonho de ser médicos, né? Então, ou ele tinha esse sonho, a família também cultivava esse sonho. Porque ser médico, além de tudo, é gratificante, é uma profissão que salva vidas e é um dom, né? Muitos tinham esse dom, podiam ser grandes médicos, fazer grandes descobertas ou até mesmo mudar, né, o grande cenário hoje que é da nossa saúde pública, né? Mas eles não conseguiram. Não conseguiram por quê? Porque a família não tinha recursos. E aí você fala, mas ele pode ter passado numa faculdade pública, né? Podia ter passado lá numa federal. Vamos pensar dessa forma. É difícil. É difícil para a pessoa estudar, a pessoa se dedicar, porque a nota é muito alta, né? A concorrência ela é muito alta. Infelizmente, nem todos conseguem, né? Ou talvez possa ser fruto de um ensino, pode ser fruto de uma metodologia que foi baseada ali em não dar condição mesmo para o aluno conseguir passar. E ele não consegue abrir mão. Quem perde com isso? Quem perde com isso é a própria pessoa, né? Que não tem, talvez é um grande talento, uma pessoa que tem uma vocação, já nasceu com aquele dom, que pode ser melhorado durante a faculdade, ele não consegue. Ele não consegue passar na federal, né? E aí ele se vê órfão de uma questão que é a seguinte: ou ele tem o recurso para pagar lá 15 mil reais em média, que custa uma faculdade de medicina na região hoje, ou ele tenta fazer o Enem para tentar o FIES. Muito bem, vai lá, ele estuda, faz o Enem. Mesmo assim, a nota que ele alcança no Enem não é a nota que as faculdades têm como chamada nota de corte. Então o aluno chega lá e vai fazer sua inscrição no FIES e se depara com essa questão. A nota de corte, ela não tem um respaldo legal, vamos pensar dessa forma. Ela foi criada, entendo eu, nós entendemos que é realmente para que a instituição tenha essa possibilidade de fazer uma seleção. Legal. Então, o MEC foi lá, criou uma portaria, estipulou a nota de corte, a nota de corte está lá, e ela está fazendo o quê? Uma dificuldade, dificultando, segregando, separando, incondicionando a população para que ela consiga, como disse aquele exemplo que a gente falou no começo, né? O aluno que teve um sonho, que tem um dom, que a família também pensa que ele pode ser um bom médico, ele não consegue o Enem, não consegue passar no FIES, não consegue ter o FIES. A própria lei do FIES, ela não ampara esse tipo de questão. A lei do FIES, ela fala que o aluno, para que tenha o FIES, ele tem que ter 450 pontos no Enem, né? Não tenha zerado na prova de redação, e a sua renda tenha que ficar no mínimo em 3 salários mínimos por integrante da família.
Isso pode ser até questionado em juízo, a questão da renda, tá? Mesmo assim, a nota de corte impede que ele consiga. Uma nota de corte hoje está em casa de 920, 840, então ele não vai conseguir atingir, dificilmente vai conseguir atingir. Inclusive na UEM ou em qualquer instituição de ensino próxima que tenha medicina, a nota para se entrar está bem igual. Então onde é que está o FIES aí? Que é uma ferramenta de inclusão social onde todos podem ter acesso à educação. Não está funcionando. Não funciona. Dessa forma, o aluno que tem esse interesse, que está pagando lá, fazendo como exemplos lá de pessoas que estão vendendo coisas, pessoas que estão trabalhando na informalidade no dia a dia, né? Se submetendo a grandes horários de trabalho fora da faculdade, poder arcar com os custos da faculdade, e ele não tem a condição de ter o Enem. Então, se você é um aluno que tem um sonho, que tem um interesse, que busca ter o Enem para poder cursar medicina, que é a sua vontade, você pode, né, com a ajuda de um advogado especialista, hoje a gente tem muito advogado que diz que faz ação e tudo mais, né? Você pode buscar essa concessão do FIES na via judicial, na qual você vai mostrar, o escritório, né, o profissional tem que mostrar para o magistrado, né, que mesmo que você, né, foi prejudicado pela nota de corte, você tem os requisitos que a lei do FIES diz. E aí, através da apreciação do judiciário, você pode ter a concessão do seu FIES e cursar medicina. Entendi. Então, no caso, o médico que tem um sonho, o médico não, né? Futuro médico. Futuro médico, pessoa que tem um sonho de fazer medicina, mas não tem condições, ele tem algumas formas de conseguir esse FIES. Na justiça tem essa possibilidade. É uma possibilidade, como a gente sempre diz, não há garantias em termos judiciários, mas é uma possibilidade real, já há casos de sucesso, já tem várias jurisprudências nesse sentido, em que a pessoa lá, o candidato, a pessoa que tem o interesse, ou que está estudando já a medicina, estou estudando medicina, mas eu não estou conseguindo arcar com as custas, e eu não consegui o meu FIES pela nota de corte, mover uma ação, né, e mostrar para o magistrado que ele está compatível com a norma principal, que é a norma do FIES. E através disso o magistrado pode conceder para ele esse direito, né, de ter o FIES e poder cursar o seu curso inteiro, pagando depois do término do seu curso FIES. Legal, legal. É só deixar um recado aqui para quem está buscando a concessão do FIES, para tomar cuidado na hora de contratar o advogado, na hora talvez de pagar um valor ali absurdo, né, para ingressar com a ação, porque é uma ação possível, existem jurisprudência, existem casos concretos que já deram certo, mas ainda assim é uma ação judicial que depende de uma decisão. É um juiz que vai decidir isso. Então, alocar muito recurso já inicial, antes de ter uma resposta positiva do juiz, não é a atitude mais assertiva e inteligente. Então, pesquisar sempre um bom profissional, um profissional coerente que faça isso da melhor forma, é a forma mais assertiva de fazer isso. Doutora Thaisa, agora voltando para os médicos, tem uma nova ação, surgiu aí, muitos médicos têm aderido, que é a ação do juro zero. Então o médico, ele vai lá, faz o contrato do seu FIES, tem um juro estipulado de 6,4%, 3,2%, e depois de 2017, alguns contratos foram para zero. Como que funciona isso? Aí, se o médico conseguir zerar, seria muito bom, né? Exatamente. Então, quem contratou o FIES após 2017 tem a possibilidade de ter os juros zerado. Então, existe essa nova ação, né, uma nova possibilidade de trazer esse benefício para quem contratou o FIES antes de 2017. E qual que é o fundamento principal? É a retroatividade da lei. Então, retroagir a lei mais benéfica. Leis são criadas a todo momento, né? E aí, quando uma lei nova versa sobre a mesma coisa de uma lei anterior, só que ela traz algo mais benéfico, é justo que quem contratou lá atrás, que também possa usufruir desse novo benefício. E aí, é isso, a possibilidade de zerar para quem tem os juros lá de 3,4 ou 6,5.
E, com certeza, isso traz um grande benefício, porque, basicamente, metade do FIES são os juros, né? Metade da parcela é juros, então, basicamente, cai ali 50% do valor da parcela mensal, e é um grande benefício, realmente. Então, um médico que está pagando R$ 4.000 de FIES, se ele entrar com essa ação de juros zero e for deferida, ele teria uma redução ali de quase R$ 2.000. Tem a possibilidade de reduzir quase metade da parcela. Entendi. É uma ação excelente e que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem desse benefício que o Juro Zero pode trazer. É uma economia. Imagina um médico que está pagando... Quantos meses são normalmente aí, Júlio? 228. Vamos colocar 200 meses aí, Uhum. né? Vezes R$ 2.000 de economia, são R$ 400.000 de economia. de economia. E o que a gente mais escuta é assim, eu tô pagando meu FIES e não tá diminuindo, meu saldo Tá devedor aumentando. não tá aumentando. Eu já peguei alguns casos que o médico pagou, a hora que Aham. foi olhar, Tava maior. o tava valor. maior. Tava maior. E o FIES é uma instituição assim meio fechada. Você tenta entender esses motivos do porquê que está aumentando. Tem até um caso muito curioso de um cliente nosso que ele tem 2 filhos, um menino e uma menina. Os 2 entraram na mesma faculdade, com o mesmo valor de bolsa, fizeram FIES no mesmo banco, no mesmo dia, com a mesma taxa de juros, se formaram no mesmo tempo, tudo redondinho, tudo igualzinho. E chegou agora um valor de uma diferença de R$ 80.000. Um tá devendo 490 mil e outro 410 mil reais. E aí eu te pergunto, como que resolve isso? Que a gente tenta olhar ali nos contratos, os contratos são tudo redondo, tudo certinho, e tem que mover uma ação judicial. E agora nós estamos num dilema, porque pode ser que a gente entre com a ação E aí aumenta e para aumente, eu falo assim, ó, obrigado, né? O banco chega assim, ó, valeu, tá errado aqui mesmo, a gente vai aumentar os R$ 80.000 desse filho. Ou pode ser que a gente ganhe, mas só para vocês entenderem, é muito curioso essa questão do FIES, é muito difícil de entender e tem que ter profissionais especialistas realmente para poder ajudar. A do Juro Zero é muito bacana. E o que a gente escuta também bastante reclamação é que eles vão no banco tentar entender e simplesmente não tem explicação. Nem o gerente sabe o que está gerente acontecendo. sabe. Nem o gerente sabe o que está Exatamente. Tem uma sacanagem que aconteceu com os médicos recentemente também. São os médicos que pagaram o FIES em dia, pagam o FIES em dia, bonitinho, né? Lutam, suam para pagar isso aí. E aí o governo foi lá e criou uma renegociação do FIES. Né? Então ali, para quem estava inadimplente há mais de 12 meses, tinha o direito de diminuir a dívida, um perdão da dívida de 77% e outros de até 92%. Que eu acho extremamente injusto. Eu tenho FIES, fiz minha faculdade com FIES e queria ter esse benefício também, mas não. Fui lá, pago sempre adiantado justamente para não correr o risco de esquecer e ter o nome sujo. E não tem esse benefício. Então é aquele negócio, é o poste mijando no cachorro, sempre falo, né? Porque quem tá ajudando, pagando bonitinho, redondinho, não tem nenhum benefício. E quem... Não falo quebrando o Brasil, eu sei que pode ser que algum motivo não conseguiu pagar, mas, poxa, só quem está inadimplente teria esse desconto. E aí o Daniel até está criando uma tese ali dentro do escritório. Explica um pouquinho para nós, um pouquinho dessa tese de como que funcionaria essa ação. Vamos lá. A gente entende que muitas pessoas não puderam realmente pagar o seu FIES. A gente sabe, a gente falou já sobre as condições de trabalho, os valores recebidos, principalmente para o médico no início lá de trabalho, que é muito pouco. Provavelmente há casos, mesmo que o médico não teve outra alternativa sem que não fosse deixar de pagar o seu FIES. Nessa atuada, o Ministério da Saúde lançou, o Ministério da Economia lançou, deixa eu ver, quarto cito, eu não lembro se foi o Ministério da Saúde ou da Economia, peraí. Um dos ministérios do governo. Não, vamos lá. Tá. A questão da renegociação do FIES foi uma benesse lançada aí pelo Legislativo, né, com o amparo do Executivo, para quê? Os médicos que deixaram de pagar o seu FIES em um determinado tempo pudessem entrar com uma renegociação direto com a agência bancária. Então, o médico que não deixou de pagar
né? Aí a gente não faz juízo de valor, né? A gente só entende a questão. Ficou algum certo período sem poder pagar, ou porque ele não conseguiu realmente pagar, ou porque ele abriu mão de pagar, enfim. Ele pode renegociar direto com a agência bancária, tendo uma redução de 77%, dependendo das características socioeconômicas dele, até 92% da dívida. Vamos lá, legal. É bom, é bom. A gente não está aqui dizendo que a lei é ruim. Está dizendo que a lei não amparou e não equiparou todo mundo. Porque eu tenho amigos, eu tenho conhecidos que pagaram em dia o seu FIES. Abriram mão de muitas coisas, de regalias e coisas da sua própria vida, como o simples bel de comer um lanche com a sua namorada para poder pagar o FIES, para honrar ali com a sua dívida, né? E ele não foi amparado por essa ação aí do nosso legislativo e com o amparo do judiciário. Também que não pôde mudar isso até então, né? Há ferramentas constitucionais para mudar, mas não foi mudada. Ninguém levou isso para eles ainda, para poder fazer essa mudança. Então o executivo foi lá, né? Amparou essa questão e hoje se tem essas renegociações que não atingem todo mundo. Pensando nisso, nós chegamos à seguinte tese. Se você é regido por um Estado, esse Estado tem o controle da tua existência e você tem uma visão igual, né, um pilar da Constituição é a igualdade, eu, perante qualquer outro brasileiro, tenho os mesmos direitos e deveres, na visão do Estado, né? Então eu tenho o dever de educação, eu tenho o dever ao transporte público, eu tenho o direito ao meu mínimo existencial, vamos pensar nessa seguinte questão. E a lei está ali para me amparar e também para me punir. Então eu tenho direitos e deveres equalitários. Pense em alguém que não conseguiu ou deixou de pagar o seu FIES podendo renegociar e alguém que abriu mão, alguém que está passando hoje uma situação financeira muito difícil, pagando seu FIES e não pode renegociar. Então a gente entende que isso deve ser levado, né, para que o judiciário possa fazer essa análise. A gente tem uma tese que é focada principalmente em direitos constitucionais, né, que busca o quê? Que o cidadão que pagou em dia o seu FIES, o cidadão que tá com seus pagamentos todos corretos, ele possa também ser atendido pelo banco, né, e possa lá receber uma proposta que se enquadrar nessa possibilidade de 77% até 92%. Como uma premiação ou como uma questão de igualdade mesmo em relação a quem deixou de pagar ou não pôde pagar. Nada mais justo do que se eles têm essa condição, essa pessoa que pagou em dia também possa fazer essa renegociação direto com o banco. Entendi. Então o médico que pagou em dia o seu FIES, ele pode judicializar com o amparo do princípio da igualdade, para que ele consiga os 77% ou 92% de desconto do seu saldo devedor também. Ele pode mover a ação, né? A ação ela é baseada, ela foi criada em relação aos princípios constitucionais, não só esse, mas alguns outros, né? Somente o de igualdade, na qual o banco, a gente não busca que o banco te dê isso. A gente não quer que o banco te dê isso. A gente não quer que o banco firme para você um percentual. É que você tenha condição de sentar com o banco e falar, meu amigo, eu estou aqui, eu paguei meu FIES, a minha renda é tal e o que você pode fazer para mim? Mas no mínimo você tem que me dar 77%. Entendeu? Perfeito. Como qualquer outra pessoa que não deixou de pagar, tem o FIES, deixou de pagar. A gente quer quebrar essa questão dúbia e injusta de que, eu deixei de pagar e eu posso negociar. Você pagou, você não pode negociar. Então, a gente quer realmente que tenha uma igualdade. Tanto é que hoje, o que a gente mais ouve falar é que as pessoas pararam de pagar o FIES. Porque, vou parar de pagar, vai sair uma nova renegociação, e aí é uma, vamos dizer assim, uma lei muito burra, né? O legislador, o executivo, vocês estão de parabéns, porque vocês estão premiando a pessoa que não... Aí cabe mais um adendo, né? Muitos médicos dizem, Daniel, eu vou parar de pagar. Doutor, você tem que entender o seguinte, se você deixar de pagar, você vai poder ter o nome escrito no rol dos devedores, você vai ter um problema com seus fiadores também, que também serão inscritos. E pode ser que no término dessa norma, que ela tem prazo de vigência, até maio, abril? Até maio, pode ser que essa norma não seja renovada. E aí, doutor, você tá com uma dívida grande, depois, né? Com seu nome escrito no Serasa, vai ser pior ainda do que você tentar agora o quê? Uma equiparação de direitos. Perfeito. Se você tem essa intenção,
você pode buscar essa equiparação de direitos. A gente sempre fala que a gente não sabe se vai ser criado novas leis que prevêem essa renegociação. É um risco deixar de pagar, mas tem gente que prefere porque realmente é bem injusto com quem tá pagando certinho, né? Com certeza. Mas acho que ainda vale a pena tentar essa equiparação judicial, que é um... Primeiro tenta isso. Se não der certo, aí você estuda se vale a pena deixar de pagar ou continua pagando e sabendo que as leis não beneficiam as pessoas que estão em dia. Pessoal, estamos chegando no fim. Vocês querem deixar alguma mensagem para os médicos? Alguns agradecimentos? Primeiro você, Thaís. Pode falar. Vamos lá. Então, realmente eu quero afirmar aqui, né, nesse podcast, que nossa função aqui dentro do direito é defender o médico. Tá? A gente está realmente do lado do médico. A gente trabalha todos os dias para que o direito do médico seja preservado, para que ele tenha uma blindagem legal em relação às suas atitudes no dia a dia, ao seu trabalho no dia a dia. A nossa visão é realmente que o médico é uma figura imprescindível para a sociedade. Então, fique tranquilo, o médico que deseja ter um amparo de um escritório realmente que trabalha buscando esse direito, trabalha ao seu lado, faça uma consulta conosco, isso sem nenhuma custa, sem nada, né? E realmente é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Legal. Bom, reitero as palavras do Daniel e agradeço a oportunidade. Cara. E é isso. E assim, doutores, não é fácil, a jornada não tá tranquila, cada dia existem mais profissionais médicos se formando, o salário diminuindo, os valores de FIES aumentando. Nosso escritório aqui, ele é especialista em direito médico, não só nas questões do FIES, e somos especialistas mesmo, já fizemos especializações, pós-graduações, e 90% dos advogados que fazem essas especializações com a gente, eles vão para entrar contra os médicos. Então a judicialização contra os médicos são cada vez maiores. Então ter uma assessoria, ter um advogado, um escritório especialista ao seu lado é extremamente importante nessa caminhada, para que você não tenha surpresas de uma ação e quando tiver uma surpresa que pode acontecer, você esteja munido de provas, de formas de defesa, para que tudo que você guardou ali não tenha que você pagar uma indenização para um terceiro. Então, eu agradeço pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.